E aí aqui, nesse exemplo que nós vamos fazer juntos, pede-se para você projetar uma fonte que converta 127 volts AC, né? Lógico, está entrando tensão alternada, 60 Hz, e coloque na saída 15 volts, 500 mA. Utilize retificador meia onda. Então, olha, aqui as três informações que a gente colocou lá no começo. Eu preciso de três informações. Eu preciso saber qual é a tensão de saída, eu preciso saber qual é a corrente máxima de saída e qual o retificador que eu quero usar, né? Então são essas três informações que você precisa. A partir dessas três informações você consegue calcular tudo. Então vamos lá, vamos para o primeiro. O primeiro passo é o desenho. Então eu sei que eu vou precisar de um transformador. A gente vai especificar depois, mas só fazendo o desenho. Eu preciso de um transformador para baixar essa tensão alternada. A tensão alternada é muito alta, 127 volts, eu preciso abaixar ela. Tá? Ainda não sei o valor do transformador, já vou definir já. Depois do transformador vem o quê? Vem o retificador. Qual foi o retificador pedido? Meia onda. Aí eu tenho que saber qual que é o retificador meia onda. É aquele que tem um diodinho só. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Esse é o retificador meia onda. Bom, não está falando, mas eu sei que a terceira etapa da fonte qual que é? O filtro. Então eu tenho transformador, retificador, e ele me falou qual é o retificador que ele queria que usasse. O terceiro é o filtro. Então eu vou colocar o filtro. Quem que representa o filtro no circuito da fonte? O capacitor. Está aí o capacitor. Ainda não sei o valor deles. Só estou fazendo o desenho. Depois do capacitor, o capacitor que é o filtro, a terceira etapa. Então tá lá. Primeira etapa, transformador. Segunda etapa, retificador. Terceira etapa, filtro. Qual é a quarta etapa? A quarta etapa é o regulador. Bom, aí eu tenho que voltar lá. De quanto que é essa minha fonte? Ela é de 15 volts. Corrente máxima 500 mA. É isso? Deixa eu só voltar lá. Isso. 15 volts, corrente máxima 500 mA. Então, tá aqui, ó. Beleza. Vou colocar o quê? Um regulador que regule para 15 volts. Aqui eu já posso até colocar o valor. Eu sei que eu vou precisar de um regulador fixo. Tá? Daqui já está definido. É o 7815. Né? Então, aqui é importante porque eu tenho que saber se eu vou usar um fixo. Não preciso nem colocar o valor dele, mas eu preciso saber se ele vai ser fixo ou se ele vai ser ajustável. Né? Porque se ele fosse ajustável, eu teria que colocar o LM. E se eu colocasse o LM 317, é aquele circuito que tem o potenciômetro e o resistor. Tá? Então é diferente. Então, já na hora de fazer o desenho, eu tenho que saber se é ajustável ou se é fixo. Né? Se é variável ou se é fixo. E aí eu sei isso da forma com que ele fala. Se ele fala que é de 0 a 15, é variável. Então é o LM317. Se ele fala que é 15 volts, quer dizer que aqui nessa saída, ó, nessa saída vai sair sempre 15 volts. Sempre 15 volts. Não sai outro valor que não seja 15 volts. Tá? Então esse é o circuito. Olha só como a gente já expandiu bem, né, o nosso conhecimento. A gente já consegue desenhar aí circuitinhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Né? E todos eles fazem sentido para nós. Legal, tá aí o desenho. Agora a gente vai verificar qual que é o valor desses componentes que nós temos que colocar aí. Então vamos lá. Primeiro que nós vamos dimensionar é o transformador. Vamos especificar o transformador. Então eu peguei aqui o pedacinho do arquivo da nossa tabela, né, da nossa tabela do nosso arquivo, lá do arquivo que eu enviei para vocês, de especificação, né, para a gente se basear nisso. Então, primeira coisa que eu vou fazer eu vou ter que achar esses dois itens que está aqui, ó, a tensão e a corrente, a tensão do transformador e a corrente do transformador. Mas perceba que na fórmula ele fala que ele tem que ser maior que isso, não igual. Aí eu
é esse maior, eu vou pegar aqui, ó, na tensão do tráfego tem que ser maior do que essa conta aqui. E aí eu vou olhar dentre esses caras aqui. E a corrente tem que ser maior ou igual a essa. Aí eu vou olhar dentre essas opções que eu tenho aqui. Tá? Então vamos lá. Achar tensão do transformador. Tensão do transformador. Qual que é a fórmula? A fórmula é tensão do trafo tem que ser maior ou igual à tensão contínua mais a tensão do diodo dividido por raiz de 2. Bem, se eu tenho a tensão contínua mais a tensão do diodo, eu vou fazer essa soma e depois eu vou dividir por raiz de 2, então eu tenho que me perguntar quem que é essa tensão contínua. A tensão contínua foi dada. Qual que é a minha tensão contínua? 15 volts. Então eu vou fazer 15 volts, no meu VCC aqui é 15 volts, e a tensão no meu diodo? Eu vou ter que me perguntar que retificador que é esse que eu vou usar. Eu estou usando, já fiz até o desenho, ele é um meia onda. Então, se ele é um meia onda, eu tenho uma queda de quanto no diodo? 0,7. Tá? Quando que seria diferente de 0,7? No ponte, naquele que usa os 4 diodos. Por quê? Porque naquele retificador, 2 vão conduzir quando 2 não estiverem conduzindo. Então eu tenho 0,7 mais 0,7. Mas nesse caso aqui, como é um meia onda, a queda é de 0,7. E vou dividir por raiz de 2. Então vamos avançar aqui. Ó. Então a tensão do trafo tem que ser maior que tensão contínua, 15 volts, mais 0,7, né? Aqui 15 volts, mais 0,7, que é a tensão no diodo, né? Entre parênteses, dividido por raiz de 2. Essa conta, né? Ela deu 11,1, né? 11,10 volts. É a minha tensão do tráfego, mantendo a fórmula, né? Ela tem que ser maior do que 11,10 volts. Tá? Então, olha, eu já fiz essa parte aqui. Eu já achei essa tensão do transformador. Agora eu tenho que fazer a de baixo. Né? Não são duas coisas que eu tenho que calcular? Então eu calculei a de cima, beleza. Vou fazer essa de baixo, vou achar a corrente do transformador. E essa está fácil, né? A corrente do transformador ela tem que ser maior ou igual à corrente contínua de saída. Qual que é a corrente contínua de saída que eu tenho? Meio ampere, né? 500 miliampere. 500 miliampere é a mesma coisa que 0,5 ampere. Tá? Então essa é a corrente do trafo. Não tem mais o que calcular. Então, achei a corrente no trafo e achei a tensão no trafo. Tá? Achei essas duas. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou achar, de acordo com os valores comerciais de transformador, vou achar valores que atendam a isso. Quer dizer, se eu tivesse um transformador de 11,10 volts, 500 mA, eu poderia usar, mas não existe transformador de 11,10. Então eu vou ter que pegar um comercial. Qual comercial que eu vou escolher? Quer dizer, eu vou ter que escolher um que seja maior do que 11,10. Então qual desses é maior do que 11,10? Todos eles. Ah, mas o 6 mais 6, o 9 mais 9 também? O 6 mais 6, ele é um trafo de 12. Esse cara aqui, na verdade, o 6 mais 6, eu faço 6 mais 6 igual a 12. Ele é um trafo de 12 volts. Por quê? Porque esse 6 mais 6 é se eu usar o center tap. Se eu usar o center tap, eu tenho 12. Eu tenho 6, mas se eu não usar os dois da ponta, eu tenho 12. Então é esse trafo que eu vou usar. Eu vou usar um 6 mais 6. Só que eu vou usar ele como 12, porque 6 mais 6 dá 12. Ah, mas então por que está 6 mais 6? De novo, porque eu consigo usar como 6 volts, se eu usar a ponta com o center tap. Então, vou usar esse primeiro transformador, 6 mais 6. E qual corrente? Ah, eu tenho aqui a corrente de 500. Ó, eu tenho essa corrente.
Então eu vou escolher esse, ó. Vou usar então um 6 mais 6 com um de 12 volts, um 6 mais 6 com um de 500 mA. Então tá aqui, ó, transformador escolhido, ele vai passar de 127 para 6 mais 6, 500 mA. Dimensionei o tráfego fazendo o quê? Duas continhas, né? Uma nem foi conta, né? Uma foi só uma constatação de qual é a minha corrente de saída. Então, pessoal, simplesmente jogando essa fórmula, a gente acha qual que tem que ser a mínima tensão do transformador. Porque eu tenho que garantir a mínima tensão, porque eu não posso correr o risco de chegar lá na entrada do regulador. Vamos supor, o regulador aqui ele tem que abaixar para 15. Colocando um de pelo menos 11,10 de tensão eficaz, e por isso que a gente dividiu por raiz de 2, colocando um de 11,10, eu consigo chegar pelo menos com os 15 volts que eu vou ter que regular. Então, quer dizer, se eu chegar com 12, aí ele vai regular, né, para 12 vezes raiz de 2, menos o que ficar no diodo, ele vai chegar com uma tensão no regulador que ele ainda vai ter para baixar, e não somente dessa forma onde ele não teria como abaixar. Então, tá aí, trafo escolhido, né, trafo especificado. Vamos achar agora, então só antes, né, no nosso desenho eu já tenho aí o meu transformador. Então é um trafo 6 mais 6, né, 500 mA, é o trafo que nós escolhemos, que na verdade na prática dá um de 12. Quando eu falo de 6 mais 6, eu quero dizer o seguinte, ó, eu vou pegar esses dois da ponta aqui, ó, eu vou pegar esses caras aqui para ter 12 volts. Mas se eu pegasse aqui, ó, aqui está meu center tap, ó, se eu pegasse esse da ponta com o do meio, eu teria 6 volts. Né? E se eu pegasse esse do meio, que é o center tap, com esse da outra ponta, eu teria mais 6 volts. Mas no nosso caso, eu não quero 6 volts, então eu não vou pegar esses dois aqui. Vou pegar quem? Os dois da ponta. Vou pegar esse, né? E vou pegar esse daqui. Porque eu não quero ter 6, eu quero ter 12. Então por isso que o 6 mais 6 dá certo, porque eu uso esse 6 mais 6 como 12. Vamos especificar então o diodo, né? O diodo ele é até que simples. Vou fazer essas duas contas. Os cálculos, pessoal, a gente tem que fazer e são contas bem simples, tá? Então, tensão de ruptura tem que ser maior que a tensão de pico do secundário. Vou fazer esse cara aqui. Então, tensão de ruptura, né, tem que ser maior que a tensão de pico do secundário. Bom, eu tenho a tensão de pico no meu secundário? Não, eu tenho a tensão eficaz. Eu sei que ela é de 12, né, porque é o transformador que eu escolhi comprar. Então, eu vou fazer 12 vezes raiz de 2. 12 vezes raiz de 2 dá 16,97 volts. Essa é a minha tensão de ruptura. Tá? Então, achei aqui a tensão de ruptura. Então, tensão de ruptura igual a... Aliás, ela tem que ser maior que 16,97 volts. Agora, eu vou achar a corrente no diodo. Corrente no diodo... moleza é sempre igual à corrente de saída. Tem que ser maior ou igual à corrente de saída. Qual é a corrente de saída? 500 mA. Então ele tem que ser maior do que 500 mA. Olha como é fácil especificar um diodo. Agora é o seguinte. Então achei também a corrente no diodo. Agora eu vou ter que ver... primeiro eu vou ver qual das duas tabelas, qual das duas famílias nós vamos usar. Se é a 4000 ou se é a 5400. Ele tem que ser maior do que 500 mA. As duas são maior do que 500 mA. Mas eu vou usar sempre o quê? Aqui a mais baixa, né? Porque esse diodo, quanto maior, né, a corrente mais caro ele vai ser, maior fisicamente vai ser. Então eu vou usar qual? Vou usar de 1 A. 1 A já dá conta. É aquela história de você matar uma borboleta com uma bala de matar elefante. Né? Mata, mas não é necessário. Então eu vou usar aquele que é o mais próximo daquilo que eu preciso. Então, olha, eu não vou usar a família 5400. Ó, não uso esse cara aqui. Por que eu não vou usar? Porque o de 1 A atende. Por que de 1 A atende? Porque ele tem que ser maior do que 500 mA. 500 mA é meio ampere, né? É 0,5 ampere. Esse aqui é 0,5 ampere.
né, os nossos 500 mA. Então, ele dá conta, né? Vai dar conta, então tá beleza. Legal, pessoal. Agora a gente vai achar qual desses, né? Então, dessa família eu tenho aqui 7 opções. Qual dessas 7 opções eu vou usar? Ele está me falando aqui que tem que ser maior que 16,97. Esse aqui é de 50. Ele é maior que 16,97? É. Então tá aqui, ó, já escolhi ele. É o N4001. Então perceba o seguinte, a gente calculou a tensão corrente, mas o que importa para nós, não adianta eu chegar na eletrônica e falar, me dá um diodo com tensão de ruptura de 16,97 volts e corrente de maior que 500 mA. Ninguém vai saber. Agora você tem que ir lá e falar, eu quero um diodo N4001. Aí é uma boa escolha. Aí esse diodo você vai colocar ali no seu circuito e ele vai funcionar, certo? Então tá aí, especificamos o diodo, certo? Então, pessoal, sempre fazer as duas continhas que está na folha, né? As continhas que estão na folha, né? Por enquanto foram 2 contas, do capacitor também vão ser 2 contas, e aí você consegue ir encontrando aí o valor que você precisa. Então está especificado o diodo. Agora nós vamos então ver como que vai ficar o desenho, né? Eu tinha o transformador e agora eu tenho um diodo N4001, certo? Vamos então agora especificar o capacitor. Como que eu faço para especificar o capacitor? Vou precisar achar 2 coisas também. Vou precisar achar o valor da capacitância e a tensão mínima do capacitor. Então vamos fazer essa conta. O valor da capacitância. Eu tenho o seguinte. Na verdade, esse não é uma fórmula, né? Ele fala o seguinte: olha, a capacitância, para você encontrar ela, tem que ser. Você precisa de 1000 microfarad para cada 1 ampere de corrente de saída. Então, se eu tenho, né, que é a capacitância lá do nosso quadrado, do nosso quadradinho rosa, o retângulo rosa. Então eu preciso do seguinte, ó, 1000 microfarad para cada 1 ampere. Então se eu tenho 1000 microfarad, aliás, se eu tenho 1 ampere, eu preciso de um capacitor de 1000 microfarad. No nosso caso, nós temos um capacitor, uma corrente de meio ampere. Então se 1 ampere eu preciso de 1000, meio ampere eu preciso de qual capacitância? Eu preciso de 500 microfarad, né? A metade, né? Então, se 1 ampere eu vou precisar de um capacitor de 1000, meio ampere eu vou precisar de um de 500. Ele vai atender. Então, é só colocar um capacitor de 500 microfarad que ele vai garantir que a sua tensão de ripple vai ser pequenininha, certo? Então, está muito relacionado com quanto de corrente você vai consumir. Bom, então achei essa parte, achei esse cara aqui, legal. Agora eu vou achar a tensão mínima do capacitor. A tensão mínima do capacitor, ela é quem? Ela tem que ser maior do que a tensão de pico do secundário. Nós calculamos em algum lugar, a gente calculou lá no diodo a tensão de pico no secundário. Não tem importância, a gente calcula de novo, é a tensão do secundário, né? A gente não está usando um 6 mais 6, então eu vou usar 12, né, vezes raiz de 2. 12 vezes raiz de 2 vai dar 16,97. Então eu vou pegar, voltar aqui na fórmula, né, a tensão no capacitor, ela vai ser a tensão de pico no secundário, essa aqui é a tensão de pico do secundário, vezes 1,3. Lembra desse 1,3? Ele é fixo da fórmula. E da onde que ele veio? Fator de segurança, né? Lembra que nós falamos de fator de segurança, tudo aquilo que está relacionado com a vida, né? Com risco à vida, você precisa colocar um fator de segurança em cima disso. Essa conta vai dar 22,06. E essa é a tensão mínima do capacitor. Isso significa, pessoal, que vocês têm que, nesse caso, colocar um capacitor de 500 microfarad por 22,06. Pode ser maior que 500 microfarad? Pode. Pode ser maior que 22,06 volts? Pode.
Porque quanto maior a capacitância, menor o ripple, melhor vai ser. E quanto maior a tensão, mais difícil ele vai ser de estourar, de se danificar. Também pode ser. Mas, se você escolher um capacitor de 500 microfarad, 22,06 volts, ele já vai funcionar, ó, legalzinho para você. Legal? Bom, tá aí, especificamos o capacitor. E ó, no circuitinho, então, que tinha o transformador de 6x6, que é 12, mais um N4001, agora tem um capacitor de filtro de 500 microfarads, 22,06 volts. Tá? É lógico que não vai ter um valor comercial de 22,06 volts, mas é isso, sem encontrar o de 25 já atende. Menos não, né? Tem que ser daí para mais. Certo? Tá aí o nosso desenho, então agora vamos especificar o regulador de tensão, que nesse caso é muito fácil. Por quê? Se a minha tensão de saída ela é de 15 volts, 500 mA, e essa minha tensão de saída ela é fixa, né? Então se ela é fixa, né? Se ela é de 15 volts, eu vou escolher quem? Eu vou escolher um regulador de tensão de 15 volts, ó, um que tem uma tensão de saída de 15 volts. Igual a gente fazia com o Zener, né? Só que a gente precisava olhar na tabela, que é uma outra tabela com menos itens, né? Mas a gente observa aqui na tabela. Então vou usar o 7815, né? 7815. Importante também, por que eu coloquei aqui a corrente? Porque ó, 500 mA, ó, esse regulador ele suporta até 1 ampere, então ele está dentro, tá? Então, sem problemas, a gente vai poder usar o 7815. Então, o regulador escolhido 7815. Acabaram, né, os componentes? Então, tá lá, transformador, diodo, né, do meia onda, capacitor calculado, e agora a gente coloca quem? O regulador. Lembrando, né, que o regulador ele traz com ele dois parceiros, né? Um capacitor de 100 NF, de 100 nano, e outro capacitor de 100 nano. Né? São dois capacitores de 100 nano para estabilização da corrente. Isso faz parte até do próprio fabricante. Pessoal, tá aí, ó. Faltou ainda uma coisinha. O que faltou? Especificar a espessura da trilha, que não é um componente eletrônico, mas eu sei o seguinte, que a trilha ela tem que ter 1 milímetro de espessura para cada 1 ampere de corrente contínua na saída. Então, a gente faz lá uma regrinha de 3, né? Se 1 ampere precisa de 1 milímetro, 500 mA, que é 0,5, né? Lembrando sempre, né? 500 mA é 0,5 ampere. Quanto que dá, né? Então, se aqui se 1 ampere é 1 milímetro, se eu tiver a metade, né? A metade da corrente, quanto que vai ser a espessura? Tem que ser metade, né? Então, a minha espessura tem que ser de pelo menos 0,5 milímetros, né? Para poder suportar. Se for mais, beleza, só não pode ser menos, tá? Então, tá aí especificada a nossa trilha com 0,5 milímetros. Então, pessoal, o circuito total ficou dessa forma, né? Trafo de 6x6, que dá 12, diodo N4001, capacitorzinho de filtragem, 500 microfarad de 22,06, regulador de tensão 7815. Está aqui então a nossa lista de material dessa fonte, né? Então, transformador 127 para 6x6, 500 mA, diodo N4001, capacitor de filtragem 500 microfarad por 22,06 volts, os dois capacitores de estabilização de 100 nanofarad e o regulador de tensão 7815, e não esquecer de fazer uma trilha com pelo menos 0,5 milímetros. Certo, pessoal? Então, talvez você, né, nessa primeira aula, né, dá um certo impacto, né? A gente está especificando, mas é interessante porque a gente está entrando aí nas
num ponto mais, né, mais profundo da eletrônica, né? Quando você se propõe a especificar os componentes, quando você se propõe a fazer uma especificação, isso é bem interessante, porque você começa a entrar no mundo, né, que você precisa conhecer muito bem o componente para você falar, olha, é esse que eu quero que eu preciso utilizar e tudo mais. Então, assim, nós vamos fazer exercícios, nós vamos ter mais aulas como essa, né, para você. E aí é só fazendo mesmo e acertando e errando que você vai conseguir aprimorar aí as suas habilidades. Então, é importante que você pratique, né, nos exercícios para casa, que você assista às aulas na sequência para que você pegue certinho o jeito. Se você teve dúvida, volta o vídeo, né, verifica como foi especificado, mas assim, eu não estou fugindo do básico, que é aquela folha, né, sou simplesmente jogando as informações naquela folha com os critérios de cálculo, os critérios de especificação da fonte. É ele que vai ser, aquela folha que vai ser o nosso norte, né, para a gente saber como que a gente tem que especificar uma fonte. Um grande abraço a todos e bons estudos!